Karen quer me fazer sair da minha própria festa. Algum contexto aqui, eu estive no exército por 5 anos e quase adoeci quando houve uma explosão e tenho algumas cicatrizes em meus braços e pernas. Elenco: eu, minha esposa, o marido de Karen, Karen, e seu filho. Isso aconteceu há 2 anos e tivemos uma semi-grande festa de 4 de julho. Estava quente e eu estava de short e camiseta. Algumas cicatrizes eram visíveis, mas a maioria foi corrigida com cirurgia. A principal estava no meu braço e ia do ombro até o cotovelo. Uma criança me perguntou por que eu tinha e eu apenas disse que me machuquei. Ele apenas foi embora para sua mãe e seu pai. Eu estava parado na churrasqueira como qualquer pai em uma festa, e Karen invadiu e começou a gritar que o que eu disse ao filho dela o traumatizou. Fiquei confuso por 1 minuto antes que ela apontasse para o meu braço. Aparentemente, eu era uma pessoa horrível por fazer isso. A gritaria atraiu minha esposa e o marido de Karen. O marido estava com raiva de mim porque eu deixei sua esposa com raiva e tudo mais. Minha esposa tentou acalmá-los comigo sem sucesso. Karen gritou que eu precisava sair da minha própria festa porque eu era grande e assustador para as crianças. E ela pensou que eu estava ameaçando ela. Pedi desculpas por parecer assustador, mas também expliquei que não vou deixar minha própria festa, mas a família dela está livre para sair. Acabamos pedindo que eles saíssem depois de uma forte discussão. O pior é que queimei os hambúrgueres. Karen de classe alta desrespeitou minha família, depois tentou me atacar quando eu revidei. Então ontem minha família e eu saímos para um bom jantar e uma ida ao cinema. Isso é algo que raramente fazemos, já que vivemos moderadamente distantes e todos trabalhamos em nossos próprios empregos. Nossa festa incluía meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Tudo estava bem tranquilo e estávamos nos divertindo. A comida era boa e o filme meio engraçado, ninguém esperava o que nos esperava momentos depois. Quando o filme acabou, começamos a sair da nossa fileira em direção à saída. Este cinema é bastante pequeno, então havia apenas uma porta. Quando olhei para trás para ver onde estava o resto da minha família, vi que minha mãe estava discutindo com um casal. O homem era um snob de meia-idade, careca, de óculos grossos e rosto oleoso. A mulher estava vestida com um vestido preto, colar dourado e tinha um falso corte de cabelo loiro Karen. Ambos tinham essa sensação insuportável de "eu sou melhor do que você" saindo deles. Estava bem claro que eles não queriam se levantar para deixar minha mãe passar. Agora, veja, minha mãe tem um problema de saúde no joelho. Ela queria passar a linha nessa direção específica, para não ter que se amontoar em toda a extensão da linha para sair. Ela tentou explicar isso para a mulher, Karen, mas Karen apenas zombou dela, zombando dela com passa por cima de mim então, e não posso deixar você passar, quero ver os créditos. Eu vi como, depois de um tempo de discussão, Karen colocou os pés demonstrativamente em cima do assento à sua frente para bloquear o caminho de minha mãe. Minha mãe estava toda nervosa, chorando e passou por mim na saída pegando o caminho mais longo. Não encaro o desrespeito de ânimo leve e sabia que, se não agisse, essa cena me perseguiria por algumas semanas. Lembrei que tenho minha garrafa de água comigo, cheia até a borda. Então eu o tirei, voltei para onde o casal ainda estava sentado e dei a Karen e seu namorado um banho refrescante, diretamente em suas barrigas e colos. Eles claramente me viram chegando e olharam para mim todo presunçoso e vitorioso, até que a água os atingiu. Karen e seu namorado pareciam chocados e disseram, como você pôde, de frente. O namorado dela, que também gritou com minha mãe anteriormente, me confrontou com um silencioso e trêmulo, por que você faria isso? Você não pode fazer isso. Porque, aparentemente, Karen e seu namorado nunca aprenderam que suas ações têm consequências. Quando me virei para sair, vi Karen completando o Ragemod. Ela estava escalando o namorado e os assentos para chegar até mim. Seu parceiro gritou algo como Karen, por favor, deixe como está, não faça isso. Assim que passei pela saída, percebi que ela vinha atrás de mim. Eu me virei e ela estava lá com os punhos erguidos, a 2 passos de distância de mim. Eu olhei para ela e perguntei, então você quer lutar? E Karen, brilhando com a raiva de 1000 mulheres de meia-idade sexualmente frustradas, gaguejou, sim, vamos lutar. Eu sou um cara de 23 anos, bastante musculoso e grande em esportes de luta.
Eu tenho treinado tanto o Wing Chun quanto o Muay Thai por um bom tempo, já que é divertido e aumenta minha condição física geral. Não se preocupe, eu não eliminei Karen. Eu também não a ataquei de verdade. Eu apenas assumi minha postura de luta, dei um passo à frente e perguntou novamente se ela queria mesmo lutar. Karen ainda estava lá, em toda a sua glória recém-encharcada, fervendo de raiva. Agora, neste ponto eu meio que desejei que ela tentasse me bater, para que eu pudesse derrubá-la de uma maneira elegante e em autodefesa. Mas ela apenas olhou para mim, então eu dei um tiro de advertência meio chute central em sua direção, não a acertando, mas para estabelecer distância. A próxima coisa que sei é que Karen voltou correndo para o cinema e minha irmã e minha mãe estavam me atrapalhando para acabar com a situação. Karen estava se escondendo atrás de algumas pessoas no cinema. Gritei algo como: "Onde você está indo, Karen? Pensei que você queria lutar." Seu namorado careca de meia-idade caminhou até a saída, me viu e ficou com os olhos arregalados novamente, completamente impressionado com a situação. Nós então nos viramos e saímos. Uma mulher muito gentil nos garantiu que Karen agia de forma estranha e descontrolada. Ela especulou que Karen estava sob efeito de cocaína ou algo assim. Bem, afinal de contas, conseguimos uma boa história em nossa noite em família e tudo o que Karen e seu namorado, aparentemente escravizado, conseguiram foram roupas molhadas e olhares sujos. Karen faz barraco no WhatsApp porque o filho problemático não foi convidado para a festa. Ok, essa história aconteceu há um tempo, mas eu lembro de basicamente tudo. Isso rolou quando eu ainda era da escola primária, acho que por volta do 3º ano. Toda a turma era muito amiga e as mães também eram super unidas, até que um ano antes do que eu vou contar nesse post um garoto, vou chamar de Caio, repetiu de ano e veio parar na nossa turma. Ele era extremamente problemático e bagunceiro, além disso ele tinha um problema comigo pois ele sempre dava um jeito de me ridicularizar. Alguns exemplos: ele já abaixou minhas calças e uma parte da minha cueca. Ele já roubou muitos dos meus lanches. Ele já fez denúncias falsas sobre mim e a coordenação acreditou. Enfim, eu odiava ele. No ano seguinte, perto do meu aniversário, minha mãe chegou para mim e pediu para escolher quem deveria ir para minha festa. Naquele ano só queria convidar amigos da minha turma e alguns amigos dos meus pais. Eles nunca me forçavam a chamar alguém que eu não queria, mas eu sempre convidava algum amigo deles para eles poderem conversar e eles sempre chamavam um amigo para as festas deles para eu não ficar entediado. Eu falei para os meus pais para não chamar o Caio pois eu detestava ele, os dois já sabiam de tudo o que acontecia na escola então concordaram na hora em não chamar. Na minha turma tínhamos alguns padrões para as festas. Não repetir o tema da festa que outra pessoa fez no ano. Todos sempre fazer no mesmo salão, todos adorávamos aquele salão de festas e as funcionárias já nos conheciam o que deixava mais legal. Estava perto do meu aniversário e sempre que o aniversário de alguém se aproximava não se falava de outra coisa, eu mandei o convite no privado de todos menos ele, até que no final de uma tarde o Caio chegou para mim. Caio, oi, eu não recebi o seu convite. Eu vou ver se te mandei, você também vê se você recebeu e não percebeu. Mais um dia se passou, pensei que ele tinha esquecido, mas no final de tarde seguinte fui parado pelo Caio de novo. Caio, ainda não recebi. Então você não vai conseguir ir. Caio, deixa. Eu entro sem convite mesmo, eu faço isso em um monte de festa. Na hora eu nem sabia o que pensar depois dessa informação, só que desisti de mentir e falei a verdade. Olha mano, eu não te convidei mesmo porque você não é nem um pouco meu amigo e você toda hora fica fazendo coisas chatas comigo que me deixam desconfortável. Caio só soltou um seco, ok, e foi embora. Fiquei feliz pois pensei que tinha sido tudo resolvido. A festa tinha sido super legal e eu amei ela do início ao fim, mas anos depois, fuçando o celular dos meus pais eu acabei vendo muita coisa nos bastidores que nem passou pela minha cabeça, aí que entra a nossa Karen. Depois de eu ter contado tudo para o Caio, minha mãe mandou vários áudios encaminhados para meu pai e falou que eles cometeram um erro me ensinando a pagar mal com mal. Ele falou que ia ouvir os áudios e pediu para ela sentar comigo e conversar sobre o Caio. Eles não estavam bravos comigo, mas se sentiam culpados pois pensavam que tinham me ensinado coisas erradas. Pelo que eu entendi, a Karen descobriu o zap da minha mãe e mandou áudios para expressar sua ingratidão. Nos áudios, a Karen falava que estava indignada pois eu tinha maltratado o filho dela,
Acrescentou que ele voltou chorando pois eu tinha o esculachado, ele nem é de chorar. Ela falou que eu tinha excluído o filho dela de ir para minha festinha e que ele jamais faria isso comigo e que eu deveria convidar o filho dela para todas as minhas festas. Meu pai ouviu os áudios e mandou minha mãe não conversar mais comigo sobre o Caio pois a visão dela estava totalmente ultrapassada e eu tinha direito de convidar quem eu quisesse. No fim meus pais foram falar com ela, eu não ouvi nada, mas sei que depois disso ele nunca mais mexeu comigo. Karen impaciente no drive-thru. Isso aconteceu ontem, eu trabalho em um restaurante de fast food, geralmente abre às 11 horas da manhã. Eu estava prestes a me preparar para o meu turno quando esta senhora entrou pelo drive-thru às 10 horas e 55. Após 3 minutos, ela estacionou o carro no estacionamento. Ela entrou no restaurante com seus 2 filhos e foi isso que aconteceu. "Por que não tem ninguém no drive-thru agora?", gritou Karen. Uma das minhas colegas de trabalho, vamos chamá-la de Chrissy, disse calmamente: "Senhora, abrimos às 11 horas, são apenas 10 horas e 58 e nossa pessoa que trabalha no drive-thru ainda não chegou." Ela se virou com seus 2 meninos, gritou que é ridículo ainda estarmos fechados quando está quase na hora de abrir e saiu pela porta e foi embora. Quando entrei no meu turno, o telefone tocou. Derek, nome não verdadeiro e um dos gerentes atendeu o telefone. Não ouvi falar ao telefone, mas descobri que era a senhora que veio à loja com os 2 filhos. Ela disse a Derek que Chris estava sendo rude com ela e seus filhos, levou 30 minutos para alguém vê-la no drive-thru e ela quer que ela seja demitida. Mas ela esperou apenas 3 minutos. Derek tentou acalmá-la ao telefone, mas ela desligou após uma ameaça de ligar para a empresa. A piada é dela, se ela ligasse para a empresa, seria apenas para nós. Tudo porque ela não podia esperar até alguns minutos para que todos nós estivéssemos abertos.